Livro Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho do irmão Charles Cox. Nascimento: 25 de outubro de 1932. Residência atual: Elkhorn, Kentucky. Em agosto de 1955, o irmão Brian veio a Acton Campground, um pequeno lugar nos arredores de Campbellsville, Kentucky, para 3 noites. Era um prédio antigo com a aparência de um celeiro, com um piso de serragem e com capacidade para acomodar provavelmente até umas 700 pessoas. Cada noite ele ficava totalmente lotado. O lugar ficava a menos de 5 quilômetros da minha casa, e minha esposa e eu fomos a essas reuniões. Embora na época não fôssemos cristãos, minha irmã Ruby Wood e seu marido Banks eram vizinhos do irmão Brian, em Jeffersonville, e eles nos convidaram para ir ouvi-lo pregar. Eu não entendia muito bem o que ouvia, mas eu sabia que tinha de ser Deus e nada mais. Muitas pessoas que o irmão Brian chamou, nós conhecíamos e sabíamos o que havia de errado com elas. Então houve 2 ou 3 desses que foram curados, e 2 deles eram pacientes com câncer. Foi na primavera do ano seguinte que Nélia, minha esposa, foi ao tabernáculo quando o irmão Brian estava pregando, e ela entregou o seu coração ao Senhor. Eu me lembro quando ela chegou em casa naquela noite, depois do culto, ela se sentou no meu colo e disse: "Querido, adivinhe?" Eu interroguei: "O quê? Eu não sei." Ela declarou: "Eu fui salva nesta noite." Eu disse: "Estou feliz," mas fui enfático. "Eu vou te dizer uma coisa, viva isso. Não seja um hipócrita." Eu ainda era um pecador, mas eu não gostava de hipócritas, e continuo não gostando até hoje. Então, em maio de 1956, eu dei meu coração ao Senhor. De 1956 em diante, todo ano, o irmão Brian vinha passar várias semanas em nossa casa. Nós caçávamos esquilos no final do outono e depois, no final do inverno, caçávamos coelhos. No verão, íamos pescar. Parece que ele se divertia bastante enquanto estava aqui. Nelly e eu eram muito jovens quando nos casamos. Ela tinha 15 anos e eu tinha 18. Dentro de 3 anos, tivemos 2 meninos, Gary e Larry. Ambos estão servindo ao Senhor. Nelly desenvolveu um problema feminino que foi muito ruim, e o médico disse que não havia nada a fazer a não ser operá-la. Bem, ela tinha apenas 18 anos, era uma garota e não sabíamos o que fazer. No final de semana, o irmão Banks nos convidou para os cultos em Jeffersonville. Então fomos e Nelly passou pela fila de oração. O irmão Brian colocou as mãos sobre ela, mas ele não teve nenhuma visão, ou se teve, não disse uma palavra sobre isso. Ele só impôs as mãos numa fila rápida de oração e ela seguiu em frente. Morávamos a cerca de 160 quilômetros de Jeffersonville, e eu me recordo que durante a viagem para casa, naquela noite, eu lhe perguntei: "Querida, você crê que o Senhor te curou hoje?" Ela respondeu: "Sim, com todo o meu coração." Naquela época, ela teve que usar uma cinta para segurar o útero, e eu disse: "Bem, você pode tirar essa cinta e jogar lá fora, porque você não vai precisar dela novamente." Mais ou menos na semana seguinte, o irmão Brian veio para caçar. Morávamos numa fazenda distante, um lugar bem interiorano, e minha esposa tinha preparado o jantar para ele e para o irmão Banks, que tinha vindo com ele. Assim, enquanto estávamos sentados à mesa, depois do jantar, ele disse: "Irmã Nélia, você poderia, por favor, me dar um copo de água?" Então ela se levantou para buscar água e teve que sair pela varanda. Não tínhamos água encanada em casa naquela época, mas havia uma velha bomba lá fora, onde pegávamos a água. Então ela pegou a água e voltou e lhe deu. Nesse interim, o irmão Banks disse: "Parece que tem uma taxinha no meu sapato."
e está furando o meu pé. Eu disse: Dê-me o sapato, que eu vou tirá-la. Então eu peguei o sapato e fui saindo para onde eu tinha uma pequena oficina de ferreiro. Quando eu saí, o irmão Branham me seguiu. Enquanto eu estava trabalhando no sapato, ele me disse: Irmão Charlie, há alguns momentos, quando a irmã Nelly saiu para pegar água para mim, eu tive uma visão. Há algo sobre ela usando algum tipo de cinta. Eu disse: Sim, senhor. Eu sabia que ninguém mais sabia disto, exceto eu, ela e o médico. Ele declarou: Ela estava usando uma espécie de cinta, mas não se preocupe, Deus a curou. Eu posso afirmar isso, pois foi o que ele disse. Ele também me revelou que íamos ser grandes amigos. Eu nem sequer sabia o que significava grandes amigos, mas com o passar do tempo, nós nos tornamos verdadeiramente grandes amigos. Anos mais tarde, quando Nelly voltou ao médico para um exame, ele disse que ela estava em perfeitas condições para uma mulher de sua idade. Eu sei, como vocês também o sabem, que o verdadeiro motivo do irmão Branham vir à nossa fazenda não era propriamente para caçar e pescar, embora ele gostasse muito disso, mas a situação em que ele estava com o seu chamado, ele tinha que ter algum lugar para descansar. É claro que ele não conseguia descansar em sua casa, por conta do constante movimento de pessoas lá, querendo receber oração, ou buscando respostas às suas perguntas. Eu não culpo aquelas pessoas, porque, sabe, eu teria feito a mesma coisa. Mas eu creio que Deus lhe preparou um lugar onde ele pudesse ter o seu descanso. Várias vezes ele subia ao púlpito e dizia às pessoas que ele estava indo a Kentucky, e todo mundo sabia que ele ia à nossa fazenda. Mas sabe de uma coisa? O estranho é que em todas as vezes que o irmão Branham veio, nunca houve uma pessoa que o acompanhasse, a menos que ele convidasse. Agora, quer percebamos ou não, isso em si era um milagre. Muitas vezes, quando ele vinha, ele estava bastante nervoso. Nunca tocávamos em assuntos espirituais, nem lhes fazíamos perguntas sobre a Bíblia. Como vocês sabem, isso só lhe agravaria a condição da qual ele estava tentando fugir. Então conversávamos sobre outras coisas, geralmente sobre caça ou pesca. Depois que ele descansava por conta própria, ele começava a falar sobre as coisas espirituais, às vezes por 2 ou 3 horas seguidas, falando sobre o Senhor. Ele pegava a Bíblia e explicava as coisas para nós, e pegava uma folha de papel e desenhava, e comentava aquilo. Ele fazia isso noite após noite. Quando ele estava aqui, nunca tirávamos fotos e nem gravamos a conversa. Creio que é dessa maneira que Deus queria que fosse. Se tirássemos fotos, ele não se sentiria confortável. Se tivéssemos gravado essas sessões, ele não teria dito o que disse. Embora Nelly e eu trabalhássemos, raramente tínhamos algum dinheiro. Não era difícil dizer que íamos comer, porque tínhamos quase a mesma coisa toda noite. Para o jantar, uma noite tínhamos esquilo, biscoito e molho de carne. Na noite seguinte, tinha um molho de carne, biscoito e esquilo. Não tínhamos nada mesmo. Eu não creio que o irmão Branham gostava muito. E eu não creio que ele realmente achava que os esquilos eram a melhor carne do mundo. Talvez você nunca tenha comido carne de esquilo, mas de fato não é ruim. Nós caçávamos todos os dias. Quando ele estava aqui, eu trabalhava em uma fábrica das 7 da manhã às 3 da tarde. E assim eu não conseguia ir muitas vezes com eles no período da manhã. Mas eu sempre ia à noite, por umas 3 ou 4 horas. Ele e o irmão Banks ficavam esperando por mim. E eu chegava do trabalho e colocava minhas calças de caçar esquilo e saía outra vez. Talvez eu não deva dizer isso, mas sabe de uma coisa? Às vezes nós usávamos as mesmas calças durante dias. E o irmão Branham fazia a mesma coisa. Elas ficavam endurecidas como um sangue de esquilo, pois levávamos os esquilos que tínhamos matado pendurado em nosso cinto. O irmão Branham costumava me provocar e dizer: Irmão Charlie,
Quando você for para a cama hoje à noite, deixe essas calças penduradas no alto ali no canto. Bem, elas ficavam bem duras, daquele jeito, mas as deles eram exatamente iguais às minhas. Em Kentucky, a lei autorizava matar 6 esquilos por dia e estávamos atirando com um rifle calibre 22. Eu tenho ouvido as pessoas dizerem que o irmão Brian sempre acertava no olho do esquilo. Bem, isso não é verdade. Ele não acertava no olho do esquilo toda vez. Ele atirou num punhado deles lá, isso é verdade. Mas em alguns ele atirou no corpo. E eu vou lhe dizer o porquê. Particularmente, uma vez nós chegamos de uma caça e minhas crianças tinham por volta de 3 e 4 anos de idade. Tínhamos um monte de esquilos empilhados. Estávamos nos preparando para limpá-los. E o meu menino foram ali e ficaram saltando os esquilos, um de cada vez. Eles diziam: esse está bom, esse aqui não serve, esse está bom, aquele ali não serve. O irmão Brian perguntou o que eles estão querendo dizer. E eu lhe disse: bem, o Senhor atirou na cabeça deles, o Senhor estragou o cérebro. E essa é a parte favorita deles. Aquilo foi muito divertido para ele. Ele disse: meninos, eu vou matar alguns para vocês e vou conseguir para vocês uns bons. E ele o fez. Agora, o fato de gostarmos do cérebro do esquilo mais de que outra carne provavelmente soa ruim para você, mas você só precisa experimentá-los antes de julgar. Nós ainda comemos o cérebro e ainda gostamos dele como a melhor parte. Depois que fomos salvos, passamos a frequentar regularmente os cultos no tabernáculo em Jeffersonville. Um dia, o irmão Rickson, um dos diáconos, disse-me que o irmão Brian queria falar comigo em seu escritório acerca do convite para eu me tornar um diácono na igreja. Quando fui lá atrás, eu disse: irmão Brian, eu não posso ser um diácono. Eu moro a 100 de milhas de distância e não tenho como estar sempre aqui. Não posso aceitar. Ele disse: vai ser uma oportunidade para você fazer algo para o Senhor. Mas eu me opus. Não, irmão Brian, acho que não devo aceitar. E naquele momento a congregação começou a cantar Somente Crê. E ele teve que ir ao púlpito, mas ele se virou e apontou o dedo para mim e disse: aceite o convite. Então eu aceitei. O que você teria feito? Eu servi durante 15 anos como diácono e como assistente do pastor por mais alguns anos. Antes de começarmos uma igreja em Campsville, quase todas as vezes que o irmão Brian ia embora, ele interrogava: irmão Charlie, você tem alguma pergunta? Eu respondia: não, senhor. Mas enquanto ele estava fora, eu pensava: bem, quando ele voltar, eu vou lhe perguntar sobre isso, aquilo e aquilo outro. Não sei como acontecia tudo aquilo, mas quando ele voltava, antes mesmo que chegasse o momento de fazer minhas perguntas, todas elas já estavam respondidas. Então ele se aprontava para sair e indagava: você tem alguma pergunta? Bem, é claro, eu não tinha mais nenhuma dúvida. Eu sempre afirmei que você poderia ter uma entrevista privada com ele, mesmo numa igreja cheia. Eu creio que nisso com todo o meu coração. É um pouco difícil explicar para alguém como era ficar diante desse homem, sabendo que ele via toda a sua vida. Mas isso é exatamente o que acontecia. Minha mãe foi acometida de câncer no rosto. O tumor avançou até o seu nariz e até o próximo olho. Era provavelmente do tamanho de $0,5 ou maior. Os médicos em casa a examinaram. Então a encaminharam aos médicos em Slowsville. Mas antes também disseram que não havia nada que pudesse ser feito e a mandaram para casa. Então ela foi até a casa da minha irmã, Ruby, e ligou para o irmão Brian. Ele foi até o quarto onde mamãe estava e fez uma oração por ela. Quando ele saiu, todo mundo queria saber o que o Senhor tinha falado. Mas o irmão Brian disse: ele não me mostrou nada,
mas eu creio que ela vai ficar bem. Mamãe viveu 30 anos depois disso. Ela morreu aos 94 anos. Não teve que fazer qualquer inserto de pele ou coisa semelhante. E quando morreu, você não imaginaria que ela algum dia teve um câncer, a menos que tirasse os óculos delas. Então se via uma minúscula cicatriz. Quando meu filho, Larry, era jovem, às vezes ele tinha convulsões e, relembrando o fato, percebemos agora que era epilepsia. No início, nós também éramos jovens e não nos preocupávamos muito com isso. Você sabe como são as crianças. E nessa idade, a pessoa não se preocupa como ocorre quando ela fica mais velha. Então aquelas crises evoluíram a um ponto que ocorriam com bastante frequência. Uma noite, o irmão Brian estava na casa de minha mãe e estávamos nos preparando para ir caçar esquilo. Larry estava bem naquele momento, mas de repente o irmão Brian disse: "Vamos orar por Larry." Eu me lembro que ele se ajoelhou perto da cadeira e disse algumas palavras, pedindo ao Senhor para cuidar dele e curá-lo. Quando se levantou, ele disse: "Irmão Charlie, eu acho que ele não vai ter mais aquelas convulsões. Mas se acontecer, tire a camiseta dele e jogue-a no fogo. E diga: eu faço isso no nome do Senhor Jesus Cristo." Larry é agora um homem adulto e ele nunca mais teve outra convulsão. O irmão Brian nos disse 3 coisas repetidas vezes, a saber: nunca devemos caçar fora da temporada de caça, nunca devemos exercer o limite, nunca devemos sempre ir à igreja no domingo. Vá à igreja. Ele dizia: não deixe de ir à igreja. Eu creio que isso ainda vale para todos nós hoje. Eu me lembro de quando fomos salvos e antes que começarmos a frequentar regularmente o tabernáculo, nós íamos à igreja de Deus que ficava próximo. Claro, eles eram trinitarianos. O irmão Brian estava em nossa casa num domingo e ele disse: "Vão à igreja?" Ele quase nos forçou e disse: "Se eu tivesse meu terno, eu iria com vocês. O irmão Brian em casa disse: "Você pode dizer, eu não falaria isso. Se você cresce nele, você faria." Tínhamos uns cachorrinhos que caçavam coelhos. O irmão Brian gostava muito deles. Eram bons cachorros. Um dia, em 1957, minha esposa, ao dar marcha a ré no carro, acabou passando por cima de um deles. Era um cãozinho pequeno e o carro passou bem no meio dele. Coitadinho, havia sangue escorrendo de suas orelhas e nariz, e ele mal conseguia respirar. Estávamos caçando na floresta perto da casa da minha mãe. Então, em vez de ir ao veterinário, ela colocou o cachorro no carro e dirigiu até onde estávamos. Quando ela chegou lá, o irmão Brian já tinha vindo da caça. Minha irmã Ruby também estava lá e ela já tinha medicado vários animais. Ela disse: "Irmão Brian, esse cachorro está morrendo. Por que o senhor não o mata? Já que não há como ele viver, ele está todo esmagado." O irmão Brian disse: "Bem, irmão Wood, não vamos fazer isso por enquanto." Todos exceto o irmão Brian continuaram dentro de casa. Havia uma varanda na casa com um degrau bem alto, com quase 50 centímetros do chão. E então, depois de alguns minutos, o irmão Brian subiu até a varanda e entrou na casa. E quando ele entrou, o cachorrinho o seguiu e pulou na varanda. O cachorro ficou bem, e algumas semanas mais tarde, o irmão Brian veio para uma caçada. Eu lhe perguntei: "Irmão Brian, lembra do cachorrinho que o senhor orou por ele e o senhor curou?" Ele disse: "Era um Peralta." "Sim, senhor." E eu disse: "Sabe, aquele cachorro se foi, mais ou menos uma semana. Nunca vou esquecer o irmão Brian. Nunca vou esquecer." O irmão Brian olhou para mim e disse: "Bem, irmão Charlie, acho que ele deve ter se envenenado com alguma erva por aí e morreu. Você não acha que ele não iria te testar?" Eu disse: "Irmão Brian, esse cachorro não morreu.
Ele correu por aí durante toda a semana passada. Não há nada de errado com ele. Eu achei aquele cachorro. Aconteceu que uma pessoa o roubou e eu acabei deixando-o com ele. Bem, eu não sei se hoje eu faria aquilo, mas eu fiz. Eu simplesmente o deixei ir. Quando o irmão Branham pregou a série de mensagens sobre o Espírito Santo, você pode se lembrar como ele colocou isso de uma forma tão clara que você não consegue entrar no rápido sem isso, e isso colocou muitos de nós em desespero. Lembro-me de como eu saía para o campo, nos fundos da casa, andando e orando. Às vezes, uma pessoa entra na presença de Deus em tal nível que ela mal consegue caminhar. Agora, o irmão Branham sabia que eu estava buscando o Espírito Santo, e quando ele veio à nossa casa, ele me disse: Irmão Charlie, o que é isso? Você está andando, chorando e orando, e a presença de Deus já está sobre você. Mas o seu problema é que você está olhando lá no futuro, para que Deus faça alguma coisa e te envie seu Espírito Santo. E ele já está sobre você. Essa grande presença que você sente é o Espírito Santo. Apenas abra a porta. Agora, estou me preparando para ir. Mas vou lhe dizer que se você não recebeu o Espírito Santo, então quando eu voltar, eu vou com você. E vamos permanecer até que você o receba. Aquilo foi bom demais. Ele me enviou uma fita e eu acho que eles mudaram o nome. Agora era chamada A Fé é o Sexto Sentido. E enquanto eu estava ouvindo aquela fita, eu recebi o Espírito Santo. E minha esposa também. Eu sei que o irmão Branham nunca mais foi o mesmo depois que ele encontrou aquela constelação de anjos no Monte Pôr do Sol, em 1964. No final do ano, nós dois fomos caçar. Dirigimos até um lugar onde ele gostava de caçar, que ele chamou de buraco de lama. E eu não sabia que havia muitos esquilos lá. Eu disse: Irmão Branham, suba por esse caminho e eu vou por esse outro caminho. Eles estavam cortando madeira no caminho por onde eu fui. E eu queria ter certeza de que ele teve a oportunidade de matar alguns esquilos. Então, quando viemos naquela noite, acho que eu tinha matado 2, mas o irmão Branham não tinha matado nenhum. E não era comum acontecer aquilo com ele. Ele viu que eu fiquei muito decepcionado e disse: Bem, irmão Charlie, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu poderia ter matado. Eles chegaram bem pertinho do tronco da árvore, onde eu estava sentado. Mas eu não queria matá-los. Para mim, ele tinha muito mais amor por tudo. Essa foi a grande diferença que eu vi nele. No último outono, antes de deixar o irmão Branham sabia que algo estava para acontecer. Ele sabia que seu tempo estava curto. A última vez que esteve em nossa casa, acho que ele saiu de carro 2 ou 3 vezes quando estava pronto para ir embora. Então ele voltou e orou. Nos disse o que fazer e o que não fazer. Ele tinha um boné que ele gostava de usar quando caçava esquilos. E quando ele estava se preparando para viajar, fui até a janela do seu carro e o levei a ele e ele o colocou na minha cabeça. Eu disse: Irmão Branham, eu não quero o seu boné. Mas ele disse: Sim, pegue-o, irmão Charlie. Você precisa dele mais dele do que eu. Creio que encontrarei o irmão Branham novamente nesse lado. Eu creio que a ressurreição está muito perto. Eu irei até lá e caminharei através daquelas florestas e passarei algum tempo lá em cima, onde ele gostava de caçar. Eu espero vê-lo andando por esse caminho num desses dias. Então eu saberei que a transformação deste corpo está prestes a acontecer. Eu penso mais no irmão Branham hoje do que já pensei em minha vida. Cada dia que passa eu o amo um pouco mais. Eu amo a mensagem que ele trouxe. E hoje eu creio que eu posso estender um pouco mais sobre o que ele tentou nos dizer o tempo todo. Eu sei que eu aprecio cada momento em que estive com ele. Tudo que vi era Deus. Eu gostaria de dizer que eu creio que Deus andou entre nós nesse dia.
mas eu não creio que o irmão Brian era Deus. Eu também gostaria de dizer que eu desejo enaltecer as qualidades dele, tanto quanto eu puder. Eu quero elevá-lo tão alto quanto eu puder, sem fazer dele o Senhor Jesus Cristo em carne. Esses últimos anos foram os melhores da minha vida. E é tudo por causa do que o irmão Brian nos ensinou lá atrás. E estão ficando cada vez melhores. As coisas que ele disse que nós não entendíamos naquela época estão ficando claras agora.